Olá, meu nome é Diego Nascimento, sou acadêmico do curso de Letras com habilitação em Português e Inglês e gostaria de falar com vocês hoje sobre figuras de sintaxe ou figuras de construção. O ramo da língua portuguesa que explica essas figuras é a estilística. Dentro da estilística nós temos a figura de linguagem, que estuda as figuras de palavras, figuras de som e as figuras de sintaxe ou de construção. As figuras de sintaxe são responsáveis por modificar um período para atribuir uma maior expressividade à oração. As figuras que nós vamos ver nesse vídeo são a elipse, a zeugma, a síndeto, a anáfora, pleonasmo, polissíndeto, hipérbato, silepse e anacoluto. Antes de eu começar a explicar sobre cada uma dessas figuras, eu gostaria que vocês observassem esta imagem e esse pequeno trecho. Nós podemos observar aqui a aglomeração de várias casas, vários barraquinhos, um portãozinho de madeira, uma cerquinha. E o título dessa obra é Eu Vejo uma Gravura. Vou ler rapidamente. Eu vejo uma gravura grande e rasa. No primeiro plano, uma casa. À direita da casa, outra casa. Lá no fundo da casa, outra casa. Em frente da casa, uma vala, onde escorre a lama de outra casa. E no chão da casa, outra vala, onde escorre o esgoto de outra casa. Esta casa que eu vejo não se casa com o que chamamos uma casa. Nós podemos observar a estrutura desse texto e como que o autor disponibiliza a presença da repetição da palavra casa, a omissão de alguns termos que ele faz propositalmente para que nós possamos entender o texto da forma que ele quis transmitir. Por exemplo, o início do texto começa: Eu vejo uma gravura grande e rasa. No primeiro plano, uma casa. O autor poderia muito bem escrever assim: Eu vejo uma casa grande e rasa. No primeiro plano, vejo uma casa. No entanto, ele decidiu omitir o verbo ver, que já foi citado. Isso é uma das características que a figura de construção nos traz. Ele utilizou aqui uma zeugma, fazendo menção à palavra, ao verbo ver anteriormente dito. Eu poderia também interpretar da seguinte forma: Eu vejo uma gravura grande e rasa. No primeiro plano, há uma casa. Neste momento, eu estaria interpretando de uma forma diferente, mas de uma forma também aceitável. Eu colocaria o verbo haver e, no entanto, eu teria uma elipse. Ao observar todo o texto, nós temos diversas vezes figuras de construção. Eu vou disponibilizar esse texto na descrição do vídeo para vocês fazerem um exercício posteriormente. E logo mais no final do vídeo eu vou falar mais um pouquinho. Bom, para começar eu queria falar sobre o zeugma. Se vocês podem observar essa imagem dos macaquinhos e a frase, cada macaco no seu galho. É facilmente de se entender. Eu não precisaria dizer, cada macaco deve ficar no seu galho, para que possa ter sentido esse texto. O autor, ele simplesmente omitiu, deve ficar, e a gente consegue entender muito bem. A próxima figura é a elipse, que é a omissão de um ou mais termos facilmente perceptíveis. Podem ser termos existentes em um contexto ou mesmo elementos gramaticais utilizados para a construção de frases com pronomes, preposições, verbos ou conjunções. Como exemplo, eu trouxe essas duas estruturas. Eu preciso de que me ajudem com os simulados. Eu poderia muito bem omitir esses termos em destaque. Eu e de. Como o verbo está conjugado, eu consigo entender facilmente e preciso de que me ajudem com os simulados. Não necessariamente eu precisaria do pronome eu. O de também, embora o verbo
seja transitivo indireto e peça a preposição, eu poderia utilizar ou não na situação para entender o texto. No segundo caso, acontece a mesma coisa. Marta perdeu a melhor prova de concurso do ano. Ela decidiu se planejar melhor para as próximas. Eu posso tirar muito bem esse pronome ela e nós continuaremos entendendo o texto. O assíndeto, como o próprio nome já sugere, o prefixo a, ele quer dizer ausência. E o síndeto ele tem a ver com conectivo. Então, como o nome diz, ausência de conectivo. O assíndeto é a ausência da conjunção coordenativa que são substituídas por vírgula. Mais tradicionalmente, nós diríamos comer, beber e dormir. Mas com a utilização desse recurso, ficaria comer, beber, dormir. Assim como no próximo exemplo também de uma propaganda enorme, imenso, colossal. A propaganda de um hambúrguer feita com um assíndeto. A anáfora é a repetição de palavras no início de versos ou de frases para reforçar, dar coerência ou valorizar algum elemento da oração. Como o exemplo que eu trouxe aqui do trecho de Camões. Diz o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Nós podemos observar aqui a repetição do verbo ser. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, é um contentamento, é dor. Então, Luís Vaz de Camões, ele preferiu intensificar as qualidades do amor. Por isso que ele utiliza essa repetição. Eu poderia facilmente, perfeitamente, escrever isso sem a repetição, ficaria menos enfático. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, um contentamento descontente e dor que desatina sem doer. Mas essa não seria a intenção do autor, por isso que ele utiliza esse recurso. A próxima figura que eu vou falar é o pleonasmo. O pleonasmo é uma figura bastante conhecida das pessoas. É uma repetição enfática de um termo ou ideia. Existem dois tipos de pleonasmo. O literário, que é utilizado por grandes escritores, que eles buscam enfatizar uma ideia, como exemplo de Gonçalves Dias: morrerás morte vil na mão de um forte. E o pleonasmo vicioso, que acaba sendo um erro crítico, que muitas pessoas acabam utilizando sem perceber e que não é recomendável. Nós temos alguns exemplos. Lan house com internet. Na minha opinião pessoal, bem, se é a minha opinião, não pode ser de outra pessoa. Proibido barulho sonoro após as 22 horas. Barulho sonoro. Algo que já está interligado. Isso aqui é fantástico. Gelo gelado 24 horas aqui. E por fim, pintamos casas a domicílio. Eu que não levaria minha casa para ser pintada em outro lugar. Bom, assim como o assíndeto, se a gente observar a estrutura dessa palavra polissíndeto, nós vemos que síndeto, como já dito, tem a ver com conectivo e poli significa vários. Assim como existe a ausência de síndeto, existe a quantidade excessiva de síndeto, de conectivo. Assim como nesse trecho, os livros, a sua cálida, terna, serena pele, amorosa companhia, dispostos sempre a partilhar o sol das suas águas tão doces, tão calados, tão legais, tão luminosos na sua branca e vegetal encerrada melancolia, amados como nenhum outros companheiros da alma, tão musicais no fluvial e transbordante ardor de cada dia. Eugênio de Andrade. É a repetição enfática da conjunção entre as orações do período ou dos termos de uma oração. Nós observamos a repetição de tão, para fazer essa ênfase que o autor utiliza. Nós temos aqui o hipérbato ou a inversão, muito comumente utilizado em poesias, em textos literários, que é a inversão completa dos termos da oração. Um ótimo exemplo para isso é o nosso hino nacional. Ele se inicia: ouviram do Ipiranga as margens plácidas,
de um povo heróico brado retumbante. A ordem direta dele seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, o hipérbole é simplesmente a inversão desses termos. A silepse é a concordância feita com a ideia e não com a palavra. Ela pode ser classificada como de gênero, de número ou de pessoa. Eu trouxe aqui dois simples exemplos de como as pessoas acabam utilizando essa silepse, às vezes, sem perceber. O primeiro exemplo nos diz: a maioria das crianças correram atrás da bola. Nós sabemos que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito, nesse caso, é a maioria. Então, o correto seria: a maioria das crianças correu atrás da bola. E não correram, assim como está nesse exemplo. Aqui o que aconteceu? Houve a concordância por aproximação. Crianças correram. E no segundo exemplo nós temos: os estudantes estamos preparados. Justamente por se classificar como estudante, às vezes as pessoas acabam escrevendo dessa forma. O correto seria: os estudantes estão preparados. Ou nós, vírgula. Os estudantes, aí no caso teria um aposto, estamos preparados. Por fim, nós temos o anapoluto, que é um corte brusco de uma frase e início imediato de outra, de modo que fique sobrando um termo sem função, ou seja, esse termo fica desconectado do período. Tipo: espingarda, não me agradam armas de fogo. Quem o feio ama, bonito lhe parece. Alexandre o Grande, quantas coisas ele fez na história. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um desafio para vocês, que é escrever um hino nacional na ordem direta, que ele está escrito em hipérbole, assim como eu já falei, ou invertido, e resolver os exercícios que estão disponibilizados nos links da descrição desse vídeo. Bom, muito obrigado e é isso.